Alexandre de Moraes, a gente sabe, Luísa, está nessa expectativa de viajar ao Rio de Janeiro para cobrar explicações do governador do estado sobre, inclusive, um cumprimento do acordo com o Supremo no âmbito dessa ADPF das favelas. Daqui a pouquinho a gente entra nesse mérito, Luísa. Antes disso, tem esse outro julgamento, que agora vai ocorrer na terça-feira. O TSE vai dar início a essa discussão sobre a cassação do governador Cláudio Castro, do mandato dele no caso. Agora você traz para a gente um avanço. Havia ontem uma dúvida sobre um voto divergente que poderia definir, da Isabel Galotti, ministra do TSE, o desfecho desse julgamento. Você avançou na apuração, Luísa, e traz a expectativa de que o julgamento possa ser suspenso a partir de um pedido de vista. Isso mesmo, Tainá. Boa tarde para você, para todos que estão conosco aqui no Bastidores depois dessa longa semana. É mais um ponto aí de pressão, né, em relação ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que tem, foi o protagonista, digamos, essa semana, em razão da mega operação do Rio de Janeiro, que deixou aí mais de 100 mortos nos complexos da Penha e do Alemão, e agora está sob risco de ter o seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral devido a uma ação que discute um possível abuso de poder político e econômico durante a sua campanha eleitoral em 2022. Esse processo foi incluído na pauta do TSE da próxima terça-feira, apenas um dia depois da deflagração dessa mega operação. Os assuntos não são correlatos, a cassação não tem nada a ver com a operação policial que ocorreu no Rio de Janeiro, mas o timing, chamou atenção porque a ministra Isabel Galotti, que é a relatora, ela termina o seu mandato, o seu biênio, no TSE no próximo mês. Então, ela está já deixando ali pronto para julgamento os casos que estão pendentes antes de ela deixar o TSE. Então, isso foi um dos casos que entrou na pauta. Agora, é muito pouco tempo na avaliação de alguns ministros com quem eu pude conversar, Tainá, entre o agendamento dessa data do julgamento de Cláudio Castro e o julgamento propriamente dito. Então, alguns ministros entendem que ainda precisam estudar mais o caso para poder proferirem o seu voto. Então, o que tende a acontecer? O TSE vai começar esse julgamento, a ministra Isabel Galotti vai votar e aí, em seguida, deve haver algum pedido de vista para interromper o julgamento e aí isso ser retomado daqui a alguns meses com uma possível conclusão. Só para a gente falar exatamente do que se trata essa ação, Tainá, é o seguinte, o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria-Geral Eleitoral, entrou com uma ação contra Cláudio Castro pedindo a cassação dele por abuso na campanha devido a contratações que ele teria feito no CEPERJ, a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Ele teria operacionalizado essas contratações sem nenhuma justificativa de urgência, sem nenhum plano de cumprimento de metas, nem plano de trabalho, por exemplo. E isso acabou gerando um gasto público 4 vezes maior do que anos anteriores, e isso chamou a atenção do Ministério Público, que entende que essa contratação foi feita por Cláudio Castro para que esses servidores atuassem informalmente como seus cabos eleitorais na sua campanha de 2022. Se esse julgamento fosse começar e terminar na terça-feira, Tainá, a tendência seria por um placar bem dividido, ali um 4-3 para um lado ou para outro, tendo esse voto decisivo da ministra relatora. Mas o mais provável é que, de fato, algum ministro peça vista e interrompa esse julgamento para continuidade futuramente.